Olá! No vídeo de hoje vamos aprender o passo a passo para o teste de tolerância à glicose. Primeiro, devemos realizar o cadastro no sistema Shift, conforme a solicitação médica, imprimindo etiquetas e protocolo. Devemos chamar o paciente e realizar a conferência dos dados do paciente antes de iniciarmos a coleta, e realizar o teste de glicose capilar, também conhecido como teste de Destro. Se o resultado da Destro do paciente for entre 70 e 150, devemos identificar o tubo fluoreto com a primeira etiqueta, tempo zero, e realizar a coleta com o paciente ainda em jejum. Em seguida, dar ao paciente o líquido glucoteste, verificando se o mesmo tomou todo o conteúdo do frasco. Após a ingestão, devemos marcar o tempo para a realização das demais coletas nos tempos solicitados pelo médico. O glucoteste tem apresentação em duas dosagens, 50 ou 75 gramas. Devemos fornecer ao paciente a dosagem solicitada pelo médico. Se caso não houver esta indicação na solicitação médica, devemos fornecer a dosagem de 75 gramas. Após a realização de todas as coletas, podemos liberar o paciente e devemos realizar a triagem de todas as amostras no sistema. Devemos centrifugar os tubos e realizar as alíquotas dos plasmas para os tubos de transporte, se atentando aos tempos corretos de cada tubo e etiqueta. Enviar as alíquotas para a central devidamente embaladas e refrigeradas. Caso a Destro do paciente apresente um resultado inferior a 70 ou superior a 150, devemos explicar ao paciente que o exame não poderá ser realizado devido ao valor da glicemia apresentado na Destro. Devemos identificar o tubo fluoreto com a primeira etiqueta tempo zero e realizar a coleta em jejum e liberar o paciente. Devemos realizar a triagem da amostra no sistema, centrifugar a amostra e realizar a alíquota do plasma para o tubo de transporte. Enviar para a central a alíquota devidamente embalada e refrigerada. Neste caso, devemos incluir uma observação na OS do paciente com o valor obtido na Destro. Devemos incluir a observação na OS do paciente da seguinte forma: curva não realizada devido ao valor de Destro do paciente estar e incluir o valor obtido na Destro. Para a curva glicêmica em crianças, a quantidade de glucoteste deve ser calculada. Primeiramente, identificamos o tubo fluoreto com a primeira etiqueta tempo zero e realizamos a coleta em jejum. Devemos entrar no Drive, na pasta de impressos Unidade Coleta, localizar a tabela de curva glicêmica, onde colocaremos o peso da criança no campo demarcado em amarelo. Dar ao paciente a quantidade de glucoteste indicada na tabela e marcar o tempo para a realização das próximas coletas. Em seguida, devemos prosseguir com os mesmos procedimentos da curva adulto para o envio das amostras à central. Agora, vamos ver o passo a passo para o teste oral de tolerância à lactose. Primeiramente, vamos realizar o cadastro no Shift, conforme a solicitação médica, dos tempos e imprimir as etiquetas e o protocolo. Vamos chamar o paciente para a coleta e realizar a conferência dos dados do paciente. Devemos diluir o conteúdo do envelope de lactose em 300 ml de água. Vamos identificar o tubo fluoreto com a primeira etiqueta, tempo zero, e realizar a coleta em jejum do paciente. Entregar ao paciente o líquido já com o pó totalmente diluído. O paciente deve ingerir todo o conteúdo e, após a ingestão, devemos marcar o tempo para a realização das próximas coletas conforme a solicitação médica. Em caso de crianças, a quantidade de lactose a ser administrada também deve ser calculada na tabela de teste de lactose, que encontra-se no Drive, na pasta de impressos Unidade Coleta.
Após a realização da coleta de todas as amostras, devemos liberar o paciente. Devemos realizar a triagem de todas as amostras no sistema, centrifugar os tubos e realizar as alíquotas do plasma para os tubos de transporte, se atentando aos tempos corretos das etiquetas e os tempos. As alíquotas devem ser enviadas à central devidamente embaladas e refrigeradas.